Pessoal, bom dia. Vamos para mais uma videoaula aqui da gente. E agora nós vamos continuar, pessoal, o conteúdo que nós pausamos antes da nossa última avaliação, que foi exatamente a parte das ligações químicas. Nós já introduzimos o conceito básico de ligação química, o que é uma ligação, qual é a sua função. Apresentamos para vocês também a regra básica com a qual nós vamos trabalhar aqui no primeiro ano do ensino médio, que é chamada a teoria do octeto, ou regra do octeto. E também apresentamos para vocês como identificar, a ligação química com a qual você vai trabalhar. Nós já destacamos as três principais ligações, que eram a iônica, a covalente e a metálica. E dissemos que a identificação da ligação é um processo de suma importância, porque eu tenho que saber que ligação aplicar para aquela determinada combinação. Certo? Na aula de hoje a gente vai trabalhar aqui a construção, a montagem, por assim dizer, que é a segunda habilidade que a gente tem que entender, é como construir os compostos a partir da combinação de determinados elementos, certo? E como eu disse, especificamente hoje, na aula de hoje, nós vamos trabalhar com a ligação iônica. Então o que acontece? Eu separei aqui alguns exemplos já para a gente adiantar o processo e eu vou fazer de três maneiras diferentes a resposta ou a resolução de cada um. Fica a seu critério posterior à aula com qual dos métodos você vai escolher trabalhar. A primeira forma é a seguinte: primeira coisa que eu tenho que fazer é identificar quem vai perder o elétron e quem vai ganhar. Porque já que nós temos uma ligação iônica ou eletrovalente, como você preferir, alguém vai estar perdendo elétron, que no caso é o metal, e alguém vai estar ganhando elétron, que no caso é o ametal. Por sinal, antes que eu esqueça, no teu livro esse conteúdo está previsto nas páginas de 101 até 104. Tá bom? Então a primeira combinação aqui eu estou fazendo com o sódio e o flúor. No caso o sódio é um metal alcalino, e o flúor está localizado na família 7A ou 17, coluna 17, ele é um halogênio. Então se eu fizer a distribuição do sódio, o que vai acontecer? Vai ficar assim: 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Pessoal, vamos perceber aqui o seguinte: quem é a camada de valência do sódio? É a 3S1. E assim, no geral, pessoal, qual é a regra dos metais, ou para os metais? Eles precisam perder os elétrons da sua camada de valência, a fim de ficar estável com 8 elétrons na camada anterior. Então perceba que se eu tirar esse elétron daqui, a camada anterior do sódio fica 2S2, 2P6. Exatamente uma distribuição semelhante a um gás nobre. Então o sódio, repito, o sódio é um metal. Então o interesse do sódio é exatamente o quê? É perder esse elétron. Certo? Do outro lado nós temos o flúor. E se eu fizer a distribuição do flúor, vai ficar 1S2, 2S2, 2P5. Certo? No caso do flúor, quem é a camada de valência do flúor? É essa daqui. Perceba que na camada de valência dele, ele vai ter 7 elétrons. E como um não metal, que ele é, certo? A tendência do flúor é de ganhar. Aqui tem uma compreensão, pessoal, precisa ficar muito clara, muito bem entendida. Paulo, quantos elétrons um metal perde? Geralmente ele vai perder todos os elétrons da sua camada de valência. Se ele tiver um elétron, vai perder um, se tiver dois, vai perder dois, e assim vai. No não metal, pessoal, a regra não é bem assim. Ele tem 7 elétrons, ele vai ganhar 8 elétrons, ou 7 elétrons. Não, não é assim. O que ele vai precisar ganhar, pessoal, é o suficiente para chegar a 8 elétrons. Paulo, como assim? Vamos para a representação aqui embaixo, ver se fica mais fácil. Então, nós temos aqui o Na. E assim, pessoal, já adiantando, geralmente se representam três ou podem se representar os compostos de 3 formas. Existe a estrutura de Lewis, que é aquela na qual você deixa representados os elétrons e as ligações.
Existe a fórmula chamada fórmula estrutural, que é onde você deixa representado só as ligações. E a fórmula molecular, que é aquela na qual você identifica a quantidade de átomos de cada elemento químico. Então essa daqui, por exemplo, é chamada fórmula de Lewis, ou estrutura de Lewis. Eu vou colocar o elemento, tá certo? E vou deixar representado os elétrons que ele tem na sua camada de valência. Então preste atenção. O sódio, como eu disse, tem um elétron na camada de valência e o flúor tem 7. Então perceba que eles têm, pessoal, necessidades diferentes. Como assim necessidades diferentes? Enquanto que o sódio só tem um elétron e tem a tendência de perder esse elétron, o flúor tem 7 elétrons e tem a tendência de ganhar. Então, o que vai acontecer aqui? Uma transferência simples. Este cara quer perder o elétron dele e esse cara quer ganhar. Repito, o metal perde quantos ele tiver, mas o não metal só ganha o que estiver faltando para completar os 8 elétrons de valência. Então, o que vai acontecer aqui, pessoal, é isso. Esse elétron do sódio vai passar para o flúor. Então, a nossa estrutura fica dessa forma. De novo, Paulo, como é que o sódio ficou estável se ele ficou sem nenhum elétron? Porque, como eu disse, no ato que ele perde o elétron de valência, ele fica com 8 elétrons na camada anterior à sua antiga camada de valência. E o flúor fica estável com os 8 elétrons, como a gente pode ver. Então, como eu disse, essa daqui é chamada estrutura de Lewis. A segunda forma de você representar um composto é através da forma estrutural. Nessa forma, pessoal, na estrutural, só aparece a ligação. Então, ó, como só teve uma ligação, detalhe, né, já dá para perceber, mas vamos esclarecer, as ligações iônicas são representadas por setas. Certo? Cuidado com isso, que essas representações são importantes. E por último, essa aqui é a forma estrutural. E a última forma de representação é chamada de molecular. Ela vai indicar para a gente a composição da molécula. Ou seja, a minha molécula é formada por um sódio e um flúor. Então a minha forma molecular é simplesmente NaF. Tá bom? Vamos para o segundo exemplo? No segundo exemplo, o que é que eu tenho? Eu tenho o cálcio, número atômico igual a 20, e o cloro, número atômico igual a 17. Como eu disse para vocês, eu vou fazer de 3 maneiras diferentes. A primeira maneira, você faz a distribuição eletrônica. Beleza? Para quê? Para encontrar a camada de valência de cada um dos elementos. A segunda forma é a seguinte. No entanto, vou logo avisar, essa segunda forma ela só funciona legal com elementos representativos. Elementos de transição não funcionam muito bem. Então, qual é a forma aqui? Bora lá. De novo, eu percebo que o cálcio, ele é o metal do processo. Esse metal, prestem atenção por favor, esse metal está localizado na família 2A. Então, pessoal, o que é que eu vou deduzir disso? Eu vou deduzir que esse cara aqui vai tender a perder, porque ele é um metal, 2 elétrons. Ele vai tender a perder 2 elétrons. De novo, Paulo, não entendi. Primeiro, eu estou interpretando agora pela localização do elemento. Perceba que eu não fiz distribuição eletrônica. Então eu sei que ele é um metal e está localizado na família 2A, certo? No grupo 2A. Por ele ser um metal, ele perde. Por ele ser do grupo 2A, ele perde 2. Perfeito? Já é um macete para agilizar o processo, considerando, por exemplo, que assim, o número atômico 20 não é complicado de você distribuir. Mas se tu pega números atômicos maiores, já começa a dar um certo trabalho, já gasta um certo tempo. Então, essa aí pode ser uma forma de você economizar tempo. Então, vamos lá.
Do outro lado, nós temos o Cl. Quem é o Cl? Bem, o Cl é um ametal, localizado na família 7A. De novo, pessoal, vamos atenção aqui agora. Como é que eu vou interpretar? Se ele é um ametal, ele vai ganhar. Aí, pessoal, atenção. Ele vai ganhar 7 elétrons? Não, repito, os ametais ganham a quantidade de elétrons que é necessária para completar os 8 elétrons da camada de valência. Então, como ela é da família 7, de 7 para 8, só falta 1. Então, ele só vai precisar ganhar 1. Paulo, aí eu não entendi. Vamos botar um outro exemplo? Vamos supor que esse cara fosse da família 5. É só uma suposição, tá? Se ele é um ametal da família 5, quantos elétrons ele vai ter que ganhar? Bem, se ele está na família 5, ele vai ter que ganhar quantos para chegar em 8? 3. Então ele ganharia 3. É sempre o que falta para atingir o número de 8 elétrons. Tá certo? Então vamos voltar aqui. 7A. Tudo bem. Vamos agora para as representações. A forma de Lewis, eu tenho aqui, ó, Ca com quantos elétrons? Com 2. Beleza? E aqui eu tenho o flúor, o cloro, o flúor foi do exemplo anterior, com quantos elétrons? Com 7, porque ele é da família 7A. Aí vamos lá, qual é a necessidade de cada um? Esse cara tem que perder quantos? 2. Mas observe que esse cara só pode ganhar 1. Então olha o que vai acontecer aqui agora. Vai ter uma transferência para cá, certo? Um desses elétrons vai vir para o cloro, de tal maneira que esse átomo de cloro ficou estável. Mas atenção, o cálcio ainda não ficou estável, porque ainda sobrou um elétron. E o que eu faço com isso? Quando isso acontece, pessoal, eu vou repetir, eu vou colocar um outro átomo do elemento que já ficou estável. Paulo, não entendi. Entre esses dois, qual que já ficou estável? Não foi o cloro? Então eu vou vir aqui embaixo e vou repetir outro átomo dele. Com quantos elétrons? Ué, ele não é da família 7? 7 elétrons. Não importa quantas cópias dele eu fizer, as cópias vão ser iguais, tá? E isso vai me permitir transferir esse outro elétron aqui, ó. Pronto. Feito essa transferência, o que é que eu vou observar? O meu átomo de cálcio perdeu os 2 elétrons que ele precisava e cada átomo de cloro recebeu 1. Pronto. Esse ficou estável com 8 na camada anterior, como eu já havia mencionado para vocês, e os 2 cloros ficaram estáveis com os 8 elétrons. Beleza? Essa aqui, representação de Lewis. Forma estrutural vai ficar como? Ficam só as ligações, que nesse caso aqui é o que? É o cálcio doando elétrons para o cloro. Paulo, se essa doação, se houvessem 2 doações para o mesmo átomo, 2 setinhas para o mesmo átomo, como a gente vai ver já no próximo exemplo, tá certo? Beleza. E por último, a fórmula molecular. Neste caso eu tenho um cálcio, Ca. E quantos Cls? 2. Então fica CaCl2. E está aí o nosso composto. Essa é a segunda forma de fazer sem você ter que distribuir o elemento. E existe ainda uma terceira forma, que é a que eu vou mostrar agora, usando aqui para demonstração o alumínio e o oxigênio. Então, de novo, nós temos aqui primeiramente que analisar quem é cada um e a necessidade de cada um. Então, o alumínio é um metal, ele é um metal da família 3A. Consequentemente, o que é que acontece? Se é metal, ele perde. E a tendência dele é de perder 3 elétrons. Muito bem. Do outro lado, eu tenho o oxigênio, que é um ametal da família
ou do grupo 6A. Por ele ser um ametal, a tendência dele é de ganhar. Aí, de novo, pessoal, ganhar quantos? Ganhar 6 elétrons? Não, ele já tem 6. Ele vai precisar ganhar 2 para chegar nos 8. Então, ganha 2 elétrons. Lembrando que, repito, você pode usar qualquer uma das formas para fazer, tá ok? Agora, como é que eu vou resolver isso? Essa terceira forma tem uma limitação, que é a seguinte: ela não representa para a gente a estrutura de Lewis, nem a forma estrutural. Ela vai direto para a fórmula molecular, certo? Então, se tiver alguma questão pedindo representação de Lewis ou forma estrutural, esse não é o caminho ideal para você fazer, certo? Porque ele vai omitir essas duas representações. Fechou? Então, bora lá. Como é que eu vou fazer? Quem perde elétron, nós vimos isso lá atrás, quem perde elétron fica com carga positiva. Quem ganha elétron fica com carga negativa. Então, pessoal, o que é que a gente vai esperar dessa transição aqui? Porque, por exemplo, nessa primeira transição, o que foi que aconteceu? O sódio perdeu 1 e o F ganhou 1. Então, se nós fôssemos representar as cargas, por assim dizer, né? Aqui eu teria o quê? Escrevendo aqui embaixo. Se eu fosse representar as cargas desse composto, depois de formado, ele seria Na mais, ou Na mais 1, tanto faz, e F menos. Por quê? De onde saíram isso? Repito, isso aqui é mais porque esse cara perdeu. Esse aqui é menos porque esse cara ganhou. Por que é mais 1? Porque ele só perdeu 1. Por que é menos 1? Porque ele só ganhou 1. Aqui, ó, por exemplo, no caso do cálcio e do cloro, como é que ficaria? Ficaria Ca mais 2 e aqui ficaria Cl menos. Paulo, de novo, por quê? Mais porque ele perdeu. E 2 porque ele perdeu 2. Cl menos 1. Por quê? Porque ele só ganhou 1. Então, levando isso em consideração, se o alumínio perder 3, ele vai ficar o quê? Al, atenção, Al, 3 mais ou mais 3, tanto faz. Certo? Do outro lado, o que é que acontece? O oxigênio, atenção, o oxigênio ganhou 2. Se ele ganhou 2, vai ficar com carga o quê? Primeiramente, carga negativa. E uma carga negativa igual a 2. Certo? E agora, o que é que eu vou fazer? Bem, agora eu vou aplicar o que alguns autores chamam da regra do X. Eu vou trocar esses números, transformando eles nos índices. O que são índices? São esses númerozinhos que a gente bota embaixo, para indicar a atomicidade de cada um, ou seja, quantos átomos eu estou usando. Então, pessoal, olha aqui que legal. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer simplesmente assim. Esse 3 eu vou escrever aqui embaixo, no oxigênio. E esse 2 eu vou escrever aqui embaixo, no alumínio. De tal maneira que depois que eu faço esse processo, olha como é que vai ficar meu composto. Vai ficar Al2, que é o 2 do oxigênio, O3, que era do alumínio. E aí, pessoal, nós temos a fórmula molecular do nosso composto. Então, quando eu combinar alumínio com oxigênio, eu obtenho o composto Al2O3. No entanto, perceba que, como eu disse, usando esse terceiro método, você não consegue visualizar a representação de Lewis, nem a forma estrutural, mas é um caminho bastante interessante se por acaso a questão pedir somente
a fórmula molecular. Certo, pessoal? Então, eu espero que tenha ficado entendido, certo? Vou deixar um post de dúvidas, para caso vocês tenham dúvidas. E obrigado pela atenção e até a próxima aula. Tchau!